No começo, na montagem do governo da presidente Dilma Rousseff, o senhor recebeu uma proposta para ser ministro da Integração Nacional, acabou não aceitando, queria o Ministério da Saúde. O que aconteceu? Vai virar verdade para o resto da vida a história que eu queria ministério. Eu não queria ministério nenhum, tanto que eu não aceitei participar do governo Lula no segundo, por mais honrado que tenha sido com sequenciais convites. E na montagem do governo Dilma? Eu achei também, por conta disso, eu falei muita coisa forte nas antecedências, quando eu fui derrubado do meu direito ou da minha pretensão legítima de ser candidato a presidente da República. Eu falei coisas muito fortes, sobre por que eu não queria, enfim, me ajuntar com aquilo ali. E queria dizer qual era o tipo de cimento que estava juntando o PT com o PMDB. Mas o senhor recebeu um convite para ser ministro do governo? Eu fui distinguido com uma sondagem da presidente Dilma, disse ela que me sentia muito honrado, como de fato me sinto, tenho por ela um imenso respeito, imensa afeição, torço por ela, apoio, mas pedi ela para me dispensar pelo menos por agora. E aí fiz uma descrição das razões e disse para ela que quando viesse a crise ela podia contar comigo. Como está indo a presidente Dilma Rousseff depois de quase 11 meses no Palácio do Planalto? Olha, eu acho que ela está indo razoavelmente bem. Diria razoavelmente bem porque essa crônica vamos dizer, eterna das crises de corrupção, ela está conseguindo se desvencilhar de um jeito surpreendentemente correto para quem não tinha vivência política praticamente nenhuma. O que ela está revelando ao país é que, por pragmatismo da aliança terrível que ela teve que honrar, né, o arco de forças que compôs a base de sustentação da Dilma era a crônica de uma morte anunciada. No primeiro governo do Lula, o Zé Disseu já queria essa trempe aí de PT com PMDB, com cimento de fisiologia. O Lula resistiu, eu testemunhei isso. Depois cedeu. Depois da crise do mensalão, ele resolveu ceder. E esse modelo foi herdado por Dilma Rousseff. Sim. Quase 11 meses de governo Dilma Rousseff. O senhor poderia apontar 2 grandes acertos ou 2 grandes erros até agora na administração e na política? Eu acho que o erro básico na política é que falta a engenharia da construção. Ela, pessoalmente, não pode se dedicar a isso. O cerco de pessoas que teoricamente estariam vamos dizer, encarregadas de fazer isso não tem a vivência. Nós não fizemos as equações. Esse é o outro erro na economia, comentamos daqui a pouco. E não é dela, é um erro crônico. Mas então a falta dessa figura que poderia desempenhar essa função para a presidente Dilma é um defeito desse governo que deveria ser resolvido. É um defeito de engenharia política grave, porque no começo do governo tudo são flores, tanto mais um governo que sucedeu um governo de altíssima popularidade. A gente tem que ser decente e correto com ela. Eu serei, porque oportunismo de eleição, comigo não. Que tipo de problema pode provocar essa deficiência que o senhor aponta? No Congresso. Mas isso, em geral, ocorre quando há uma conjuntura em que a política não vai bem, às vezes, junto com a economia também indo muito mal. A popularidade é o sinal. O senhor acha que a presidente Dilma consegue sustentar o alto nível de popularidade que ela vem obtendo ao longo do próximo ano? Espero que sim. Vou colaborar para sim, mas não creio, porque a economia o ano que vem tende a esfriar muito. A economia ainda não revelou aquilo que vai revelar. O ano que vem parece ser um ano tendente ao zero no crescimento econômico. O espaço para os salários crescerem vai se fechar, o desemprego volta a ser um problema. Para o ano que vem, acumulam-se forças potencialmente negativas. O senhor sempre foi um crítico da atuação do PT. Não, eu sempre fui um aliado do PT. Sim, mas crítico de certas práticas do PT. De um tempo para cá, o PT, enfim, desertou, Fernando, das tarefas mais graves que a sociedade, sendo o partido mais importante do Brasil, desertou de qualquer compromisso ético, desertou de qualquer compromisso republicano, desertou de qualquer compromisso transformador. Virou isso, essa coisa de fisiologia. Sabe, são 6 mil caras com cartão corporativo, com carrão bonito para passear para cá e para lá, e novos ricos e deslumbramentos, é uma coisa chocante para mim. O senhor mencionou que saiu da corrida presidencial em 2010.
foi forçado a isso pelo seu partido tirado, e pelo então presidente Lula, que trabalhou muito para que o senhor não fosse candidato. O ex-presidente Lula tinha, pelo menos até agora, até ficar enfermo, colaborado bastante nessa área política. Eu mesmo falei publicamente, quer dizer, o presidente Lula sair de São Bernardo, descer em Brasília, fazer reunião com Sarney e não sei o que e tal, para tratar de temas da coisa, diminui a personalidade da presidência da República. Da presidente da República, não digo, da presidência como instituição. O senhor acha que ela tem uma crise anunciada pela frente? Ela tem uma crise anunciada pela frente. Sim, de que proporção seria, o senhor diria? A proporção dependerá de dois fatos assim, muito relevantes. O nível de crise econômica, ou o nível de centralidade que a questão econômica causará no meio social brasileiro. O outro é o comportamento do PT nas eleições municipais. A lealdade à Dilma que o PT devota não é tão real, tão forte quanto a que devotava ao Lula. O Lula moderava esses apetites. E a Dilma meio que foi engolida a contragosto pelo PT. O governo Dilma herdou um PT completamente fisiológico. Você tem a vivência brasileira com Getúlio Vargas, espero que jamais aconteça de novo, deu no que deu. Era uma coisa parecida. E o Getúlio tinha uma agenda, entregou uma agenda para o povo brasileiro muito mais forte. Eu estou falando de uma vivência. Agora, o essencial é a ciência política. Há um desgaste se acumulando. O tamanho da goela do PT não tem limite. E o PT tem uma vocação que é da cabeça do Lula. O PT acha que só deveria ter um partido de esquerda no Brasil e este mesmo seria o PT. E um partido de centro-direita, o PSDB, para que os jogos todos sejam decididos na Avenida Paulista ou nas suas vizinhanças. E nós não concordamos com isso, em absoluto. O grupo liderado pelo PT, foi por Lula, agora com Dilma, está fadado a ficar mais 4 anos depois de 2014? Sim, teoricamente sim. Teoricamente sim. Agora, essas coisas não funcionam. Porque se você tiver a possibilidade do Lula ser candidato, eu falei isso lá atrás. Quer dizer, será que é isso que o Brasil precisa? 8 de Lula com 4 de Dilma para mais 8 de Lula? Isso empobrece o Brasil. É grave para o país. Ele pode escolher de apoiar Dilma com a força popular justa que ele tem, ou ele próprio, se houver algum risco, ser o candidato. Enfim, essa é a minha preocupação com o país. O senhor está dizendo que é quase um cenário de candidatura única em 2014? O cenário que se projeta é esse, mas o Brasil nunca foi assim. Na verdade, o que está acontecendo, na minha opinião, é um texto que eu tenho aí aguardando um lugar para publicar, chama o crime perfeito. Está acontecendo no Brasil o crime perfeito. Quer dizer, o PT herdou a agenda neoliberal mal arrumada, né, a brasileira do Fernando Henrique, com aquela carta aos brasileiros, né, que eu chamei de carta aos banqueiros, que o Lula escreveu, impôs muito maior eficiência na gestão desse modelo criptoconservador, pôs coração, né, o modelo é o mesmo, mas a eficiência é muito maior, a austeridade fiscal do experimento PT é muito mais séria do que a do experimento fiscal do governo Fernando Henrique. A privatização escandalosa cessou e botou coração. Então é muito mais eficiente na agenda do PSDB, tem as mesmas contradições, porém botou coração na história. E cooptou tudo que é, aspas, sociedade civil organizada no Brasil. Tudo. O que me preocupa é a inorganicidade. Quer dizer, quem é que está considerando as mudanças estratégicas do país? Sabe, se você tem um ambiente em que a população se exaspera pela questão da corrupção, associa a corrupção às dificuldades do viver, que uma crise econômica mais continuada, sob o ponto de vista internacional, impõe ao Brasil, que uma queda nos preços das commodities por uma retração da economia chinesa impõe ao Brasil, que uma desvalorização do real, porque é artificial o valor que ele está, com pressões inflacionárias, impõe ao Brasil. E a gente aqui sem uma agenda, faltando engenheiro, faltando qualificação profissional verdadeira, enquanto se joga dinheiro fora
a pretexto de qualificação profissional. Eu acho que o Brasil estava na hora, nesse instante, de fazer um programa de substituição de importações sem perda de eficiência. Mas assim, o SUS, eu tenho esse levantamento, é de um estudioso, chama Carlos Gadelha, que está no governo, está no Ministério da Saúde. O SUS compra esse ano 13 bilhões de dólares. O SUS, dinheiro federal, compra do estrangeiro 13 bilhões de dólares. De coisas como prótese, cama de hospital, cadeira de roda, fármacos, etc, etc. 76% disso, nesse estudo está pronto, estão com patente vencida. Se você tivesse um programa de compras governamentais, casado com um programa de substituição de importação, interagindo o setor público com iniciativa privada, com desenvolvimento regional, você tem como fazer, percebe? Estou te dando aqui uma pista concreta, uma emulação completamente alavancada pelas nossas próprias energias. O que nós temos que fazer para resolver o problema tem que ter uma pedagogia popular, Fernando. Nada do que nós precisamos resolver no Brasil tem solução se o povo não entrar na jogada. Por quê? Porque tudo que está errado não está errado por acaso, está errado porque atende aos interesses de uma minoria ativa, organizada, que vive reinando por conta da maioria estar desorganizada, atomizada, dispersa, cuidando da vida, com grande sofrimento, perdendo um expediente por dia, pelo qual ninguém paga nada nos ônibus das grandes cidades.